Eu vou continuar falando com os amados e no livro de Pedro, e eu gostaria de pensar a respeito da seguinte questão. A respeito da seguinte questão. Qual é o papel do sofrimento na vida do cristão? Será que o sofrimento é apenas sem propósito ou é apenas um acidente na vida do cristão? Ou será que o sofrimento tem um papel específico? Será que Deus tem um propósito para o sofrimento na vida do cristão? Eu estive pensando essa semana como o livro de Pedro fala a respeito de sofrimento. Vocês têm visto que desde o começo a gente tem falado a respeito do sofrimento de um povo que está sofrendo, de um povo que está sendo perseguido, de um povo que está carregando no coração grandes tribulações, e às vezes essas tribulações podem causar o desejo de voltar atrás, de desistir, de parar. Abandonar tudo e abrir mão até mesmo de Deus e de tudo. Mas quando a gente começa a olhar para o livro de Pedro, parece que Deus, sim, está preocupado com a sua vida, mas nem tanto preocupado com o sofrimento que você está passando, quanto com a reação que você tem durante o sofrimento. Deus ele está muito mais preocupado em levar você através do sofrimento aonde Ele deseja, do que em tirar você do sofrimento para que você tenha alívio. Às vezes nós achamos que Deus ele tem que nos tirar do sofrimento, Ele tem que tirar a nossa dor, tem que tirar a nossa angústia. Mas parece que o livro de Pedro, durante todos os seus capítulos, Pedro está falando para um povo que está na tribulação e continuará na tribulação, e por isso Pedro prepara o coração daquele povo para enfrentar de maneira positiva o sofrimento. Eu creio que fosse eu e você, assim como os cristãos ali daquela época que estavam espalhados na Ásia, eu e você, nós quereríamos o quê? Que Deus nos aliviasse. Que Deus terminasse com o nosso problema, com a nossa tribulação. Mas e se Ele não termina? Ele é poderoso. Logo, se Ele não termina, é porque Ele tem um propósito através do sofrimento que está acometendo as nossas vidas. Por isso, essa noite nós vamos ler ali o capítulo 3, o verso 13 até o 22, e nós vamos pensar no seguinte tema: o sofrimento como instrumento aperfeiçoador dos crentes que estão a caminho do celeiro celestial. Imagine que eu e você estamos numa estrada indo para o céu, mas há algumas arestas em nossas vidas que precisam ser aparadas. E essas arestas vão ser aparadas através do quê? De um instrumento muito pedagógico que Deus tem, que é o sofrimento. Nossa, Deus nos ensina através do sofrimento. Tem muitas pessoas que só tiveram a experiência pessoal tão profunda com Deus por causa do sofrimento. Se não fosse o sofrimento, alguns dos heróis que a gente vê na Bíblia não teriam se aprofundado tanto na jornada com Deus, quanto se aprofundaram enquanto estavam passando pelo sofrimento. E nós vamos ler esse texto. Vamos nos pôr de pé? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 até o 22, diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito,
conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Pai, mais uma vez queremos pedir a tua graça. Eu sou incapaz de transmitir a tua palavra com a clareza necessária. Por isso eu quero pedir que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, para que o Senhor fale ao teu povo aqui esta noite. Use a tua palavra e edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A grande questão é essa: por que é tão difícil passar pelo sofrimento? Muitos aqui eu sei que estão sofrendo, muitos aqui têm situações dificílimas em suas vidas. Alguns olham e não veem luz no fim do túnel. Mas ainda assim, nós sabemos que tem um Deus que está soberano, reinando no trono. Aquele Deus do começo do livro que fala que escolheu, que predestinou e que nos guarda pelo seu eterno poder, é o mesmo Deus que está falando aqui que é possível sim um filho de Deus passar por sofrimento. E a grande questão é, eu creio que fica na minha e na sua cabeça: Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Mas eu creio que eu e você, ao invés de ficar entendendo por que estamos sofrendo, procurar entender o que Deus está fazendo, não somente através do sofrimento ao nosso redor, mas principalmente aquilo que Ele está fazendo no nosso interior, através do sofrimento que estamos passando. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é este: o sofrimento produz bem-aventurança para o benfeitor. Se você está sofrendo por praticar o bem, saiba que você é um bem-aventurado. Você é feliz. É estranho. A pessoa está sofrendo, mas Pedro diz que a pessoa que está sofrendo por causa do bem é feliz. Nós vimos a semana retrasada que você pode sofrer porque você está fazendo mal. Então, se você está sofrendo porque está fazendo mal, você está apenas recebendo o que as suas obras merecem. Mas aqui Pedro está falando de um sofrimento de alguém que é bom. O sofrimento de alguém que anda com Deus. O sofrimento de alguém que entregou a sua vida a Cristo. O sofrimento de alguém que vai à igreja. O sofrimento de alguém que lê a palavra. O sofrimento de alguém que oferta. O sofrimento de alguém que coloca os seus dons e talentos a serviço do reino. Estamos falando de alguém que, aos olhos da comunidade, é bom. E esse alguém que é bom e que é um exemplo de vida cristã e que faz aparentemente tudo certo, está sofrendo. Está sendo perseguido. Está passando por injustiça. Está passando por dores.
está passando por perdas, está passando por calamidades, por ansiedade, por depressão, por tristeza, por angústia. Alguém bom sofrendo. Se é alguém ruim, a gente fala, merece. Mas o texto não está falando de alguém ruim, está falando de alguém bom. E o texto, no verso 13, diz assim: quem há de maltratá-los se vocês foram zelosos na prática do bem? E esses zelosos é aquele que tem um zelo, ele tem uma dedicação absoluta para fazer o que é o certo, para fazer o que é bom. E Pedro pergunta: quem há de maltratar vocês se vocês estiverem fazendo o que é bom? Mas no 14, ele responda, todavia, mesmo que venham a sofrer por causa da prática da justiça, justiça é aquilo que Deus espera, a pessoa que é como Deus deseja. Então, se você está fazendo o que Deus deseja, Deus olha para a sua vida e a sua vida está como Ele esperava que fosse. E mesmo assim você está sendo maltratado, o texto diz que você é alguém feliz, é alguém bem-aventurado. E melhor ainda, o texto diz assim, que esse alguém que está sofrendo por fazer o mal não deve temer aquilo que os malfeitores temem. Não devem ficar amedrontados. Porque quando a gente está sendo perseguido, a primeira coisa que a gente pensa é que nós vamos perder a vida. E esse era o contexto daquela época. As pessoas estavam sendo lançadas nas covas dos leões. Estavam sendo entregues para as feras comer. Estavam sendo serradas ao meio. Estavam sendo decapitadas. Mas Pedro está falando, continue praticando o bem. Continue fazendo o que é correto. Por quê? Porque aquele que sofre fazendo o bem tem uma bem-aventurança, Deus está olhando, está guardando aquela vida. E principalmente, a pessoa que sofre fazendo o bem, ela não tem aquela pressão que o ímpio tem no coração de perceber que está sozinho. E aqui o texto é muito claro que você está sofrendo por fazer o bem, não deve ter medo como um bandido tem. Uma pessoa que rouba, que mata, um corrupto, ele não dorme sossegado. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode ser pego e aí toda aquela festa que ele está fazendo com o dinheiro público, com os roubos, com os assaltos, vai ser tomado dele. A pessoa que está sofrendo por fazer o mal, ela ouve a sirene da polícia, ela já entra em pânico. Mas Pedro está falando, você que está sofrendo por fazer o bem, não precisa ficar amedrontado. O seu coração não precisa ficar ansioso. Ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar temeroso, o verso 15 diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor do seu coração. O que é santificar a Cristo como Senhor do nosso coração? Quando eu e você estamos passando por algumas dificuldades, o nosso coração começa a se encher, nós só pensamos coisas ruins. Toca o telefone de madrugada, morreu alguém. Você vai lá, desesperado para atender, é da casa do fulano? Não, não é. Engano. Mas o nosso coração é incapaz de pensar algo bom. Quando estamos sofrendo, nós só pensamos em desgraça. Por quê? Porque nós assumimos o comando da nossa vida, nós assumimos o controle das dificuldades, nós assumimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas o que Pedro está dizendo, não. Ao invés de você assumir as suas emoções, entregue elas para Cristo e Cristo seja o Senhor do seu coração, a fim de que Ele produza em sua vida bons pensamentos, bons sentimentos, a fim de que Ele tire a depressão, a fim de que Ele tire a angústia, a ansiedade, a fim de que Ele tire tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Se Ele for santificado, entronizado, se o seu coração for
única, exclusivamente entregue a Ele para que Ele reine, mesmo passando por dificuldades, você será capaz de desfrutar uma alegria indizível. Mas para isso você precisa entregar as suas dificuldades, santificar o seu pensamento, as suas emoções, o seu coração a Ele. Devemos ser zelosos na prática do bem. Mas o texto continua dizendo que eu e você também precisamos fazer o quê? Saber qual é o motivo, a razão da esperança que preenche o nosso coração. E quando diz esperança, é aquela expectativa do bem, resultante da confiança da eterna salvação que temos em Cristo Jesus, a qual deve mover as nossas ações e atitudes em meio às tribulações. Esperança é uma expectativa de algo bom que Deus vai fazer, mesmo no meio da nossa situação difícil. Isso é ter esperança. Esperança é olhar para o futuro e mesmo quando o túnel está todo escuro, você tem firme convicção que lá na frente haverá luz e que Cristo está te esperando de braços abertos. Mais cedo ou mais tarde você vai ter esse encontro com Ele. Isso é uma boa esperança. Isso é uma expectativa real. Às vezes nós achamos que o crente não deve sofrer. Estou fazendo tudo certo, por que estou sofrendo? Mas Paulo ali no capítulo 1, 29 de Filipenses, Paulo diz assim, que a nós foi dado não o privilégio apenas de crer em Cristo, mas também o privilégio de sofrer por causa de Cristo. E às vezes, ouvir uma frase dessa, sofrer por Cristo é um privilégio que Deus nos dá, é totalmente contrário das nossas expectativas. Por isso que Paulo teve que escrever aos Filipenses. Ele estava preso, acorrentado, pronto para receber uma sentença, e talvez uma sentença de morte, mas ele dizia, não importa o que acontecer, viva a cidadania de vocês como cristãos. Porque a vocês foi dado não o privilégio apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Logo, se eu e você estamos sofrendo por causa do bem que estamos praticando, devemos entender que somos bem-aventurados. Eu e você devemos compreender. O sofrimento faz parte do pacote do cristianismo. Quando você recebeu a Cristo, você não recebeu só as partes boas, que é a salvação, a regeneração, a justificação. Você também recebeu a injustiça que praticaram com Jesus, também vão praticar com você. A perseguição que fizeram com Jesus também vão fazer com você. A dor que Jesus sofreu também pode ser a sua dor. Nós nos identificamos com Cristo quando recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Portanto, nós não devemos estranhar se estamos passando sofrimento porque estamos fazendo o bem. O mais interessante de tudo é que quando alguém está te perseguindo, esse alguém está fazendo um bem para você. Se você está fazendo a coisa certa e alguém te persegue, na verdade ele quer te ver na ruína. Mas ao invés de te ver na ruína, ele está aumentando a sua conta bancária celestial. Ele está aumentando as bem-aventuranças que Deus tem para você. E é isso que ele está falando. Se você está sendo perseguido por causa do bem que está praticando, seja feliz. Seja feliz. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você tem realizado para Ele. Deus não é injusto. O sofrimento faz parte do pacote. O propósito de Deus é que entendamos que Ele usa até mesmo o sofrimento para avançar com a sua obra em nossas vidas. Deus está fazendo uma obra na sua vida. E Ele usa até mesmo a dor.
até mesmo a tristeza, até mesmo a angústia, para levar você aonde Ele espera que você esteja. Segundo ponto que a gente pode entender aqui é que o sofrimento do benfeitor produz vergonha para o malfeitor. Às vezes o que acontece? Você está sendo perseguido e você quer vingança. Mas o texto diz, se você estiver sofrendo e está fazendo mal, você só está recebendo o que merece. Mas, se está sofrendo por fazer o bem, acalme-se. Mais cedo ou mais tarde, aquele que está te perseguindo, por causa do bem que você está praticando, será envergonhado. Mas não você vai envergonhá-lo. O próprio Deus vai envergonhá-lo. O texto diz assim, o verso 16. Contudo, ele está falando a respeito da mansidão que nós devemos responder àqueles que estão nos acusando. Deus deseja que eu e você saibamos o que cremos, por que cremos, que nós saibamos defender a nossa fé e mostrar para as pessoas por que é que nós cremos dessa forma. Embora hoje em dia há uma certa filosofia espalhada no mundo que todo mundo tem direito de crer da forma que quer e eu e você não temos direito de falar para elas que elas estão erradas. Pior, tem uma certa teologia que diz a respeito do pluralismo, ou seja, que todas as verdades são verdades, para quem crê. Então, se você crê assim, a pessoa crê daquele jeito, você não deve falar para ela que não é daquela forma. Mas o texto está dizendo, você tem que saber responder a cada um e apresentar, defender a sua fé às pessoas que estão ao seu redor. E diz sim, com mansidão e com respeito. Mansidão no sentido é que você não deseja vencer a pessoa, mas deseja levar a pessoa ao conhecimento da verdade. Então você não está falando para ela porque você quer mostrar que você tem a verdade, não. Porque você quer tirá-la do erro para levá-la para a verdade. Por isso que você temos que conhecer, temos que ler a Bíblia, temos que estudar as Escrituras para poder responder a cada um que pede o motivo da nossa fé. Conversando com o irmão Caio, ele me perguntou essa semana, pastor, é pecado ter amigo ateu? Eu disse para ele, não, claro que não, é até bom. Entre aspas, é bom se você souber testemunhar para ele a razão da esperança que há em você. Caio, conheça bem a esse Deus que você serve. Um dia, aquele seu amigo que se diz ateu vai estar rendido a esse Senhor maravilhoso a quem você serve. E sabe qual é o único evangelho que talvez ele vai ver? É o que você prega para ele. Conheça esse Deus, saiba a razão da esperança que há em você, para que você possa falar para aquele seu amigo que há um Deus sim, que criou você e que criou ele mesmo sem ele crer. E um dia ele vai poder se render a Cristo. Ainda que com mansidão, ainda com respeito, mas seja firme. Mostre que você tem uma viva esperança na cruz de Cristo. Hoje a tendência é falar que ou o pluralismo ou o relativismo. Depende. Depende aonde? Não, não depende. A verdade de Deus é única em todo lugar, em todas as eras, em todas as épocas, em todos os locais. A verdade é sempre a verdade. A verdade é algo que não pode ser contradito. E a palavra de Deus não pode ser contradita em termo algum. Logo, ela serve para todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as gerações de todas as eras. E essa verdade é que eu e você devemos conhecer para estar pronto para responder às pessoas que querem mostrar que nós somos tolos, que nós somos talvez bobos de estar seguindo alguém que morreu na cruz. Que morreu sim, mas que ressuscitou. E hoje vive eternamente reinando soberano sobre o trono.
do universo. Eu e você precisamos saber defender a nossa fé. E aqui ele fala assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. O que é boa consciência? Talvez eu e você, na tentativa de querer não ofender a pessoa que está debatendo conosco, nós nos calamos e deixamos ela entendendo que ela tinha razão e que nós não temos. E logo, às vezes, nós concordamos com o erro. Nós deixamos de apontar o erro, deixamos de acusar as heresias, deixamos de acusar as coisas erradas que as pessoas praticam porque nós não queremos ter dificuldade com essas pessoas. Mas o texto está dizendo, você tem que saber defender, ainda que com mansidão e respeito, mas você tem que falar a esperança que há em você e que surge e brota das Escrituras. Às vezes nós estamos vendo a pessoa indo rumo ao confronto com Deus lá na frente. E Deus vai acertar as contas com ela. Mas porque eu e você gostamos daquela pessoa, nós não queremos nos indispor com ela. Então nós deixamos de falar o que devemos falar. Mas é muito interessante que o texto diz que eu e você devemos sim falar. Porque nós temos que manter a boa consciência. O que é uma boa consciência? Consciência é a alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsionando para fazer o bem e evitar o mal. Logo, se eu e você nos calamos diante do mal e deixamos a pessoa acreditar que ela está correta, mesmo possuindo uma mentira, eu e você, nós não estamos conservando uma boa consciência. Nós estamos permitindo que o mal avance. Eu e você temos sim que confrontar o mal, temos que apontar o mal e o erro que as pessoas estão cometendo. Ainda que você sofra por defender o bem. Ainda que você sofra por defender a palavra de Deus. Você é responsável por transmiti-la. Você é responsável por mostrar qual é a razão da esperança que há em você. O que Pedro espera é que nós saibamos defender a nossa fé, a fim de que aqueles que estão nos caluniando, vendo o nosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados. Meus queridos, é muito melhor sofrer por defender o bem, por defender a verdade, do que ser bem aceito e acolhido por compactuar com a mentira. É muito melhor sofra por defender a verdade do que ser querido por compactuar com a mentira. Porque você vai ser bem-aventurado se está sofrendo porque defende a verdade. E Pedro continua dizendo assim: contudo, façam, 16, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das calúnias, das suas calúnias. 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. A grande questão é assim: sempre que você falar para alguém que aquilo que ela está fazendo não está correto, seja o que for, a pessoa vai te evitar e ela vai falar de você, ela vai te criticar. A grande dificuldade é que quando você aponta o erro para a pessoa, você ganha um inimigo. Dificilmente uma pessoa que está convicta de que aquilo que ela está fazendo é correta, quando você fala que aquilo que ela está fazendo não é correto, dificilmente essa pessoa vai parar para analisar o que você está falando. Porque ela já pratica isso há anos e está dando resultados, então ela acredita que está certa. E acredita que Deus está contente com ela. Mas se você parar para alguém que já está há 20 anos praticando a teologia da prosperidade e que está bem sucedido nesse caminho, e você abrir as Escrituras e falar para ela que ela está equivocada em alguns pontos, ela vai passar a te evitar
e ainda vai falar que você é radical e que você é o dono da verdade. Porque ela não vai pensar naquilo que você falou, mas ela vai virar inimiga sua porque ela está pensando que você está atacando ela. Não vai pensar que você está expondo a verdade, mas está pensando que você está atacando ela. Então, para que você defenda a verdade, você tem que estar disposto a sofrer, porque você vai passar perseguições. Você vai experimentar injustiça. Você vai experimentar pessoas caluniando e tentando derrubar você, porque você está pregando a verdade. E o terceiro ponto que o texto nos mostra, o sofrimento do benfeitor identifica-o com Cristo. Gente, se o nosso mestre, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, veio aqui, se fez carne, se humilhou, sofreu, foi perseguido, injustiçado, cuspido, açoitado. Quem sou eu e você? Quem é você? Para não querermos passar por sofrimento. Se o Criador do universo veio aqui para sofrer, quem somos nós para rejeitarmos o sofrimento? E como pecadores que somos, devemos nos consolar em saber que Cristo, mesmo sendo justo, sofreu pelo pecado dos outros. Logo, o que o texto está exaltando é isso, que o seu sofrimento não seja por causa do seu pecado, mas que o seu sofrimento seja por causa do pecado dos outros que injustamente estão te perseguindo. Aí sim você vai ser bem-aventurado. Se estão falando mal de você porque você está fazendo bem, amém. Amém. E aqui o texto começa a mostrar que o seu sofrimento, né, o sofrimento de Jesus, sofreu para levar-nos a Deus. O sofrimento de Jesus tinha um propósito. E se o sofrimento de Jesus tinha um propósito, logo sabendo que nós temos um Deus sábio, o meu sofrimento, o seu sofrimento também tem um propósito dentro do plano geral de Deus. A grande dificuldade é que nós achamos que nós somos exclusivos e que Deus está escrevendo a nossa história. E logo a nossa história não pode ter sofrimento. Mas nós temos que entender que Deus não está escrevendo a nossa história. Ele está escrevendo a história da glória dele. E a história da glória dele ainda inclui o meu e o seu sofrimento, assim como incluiu o sofrimento do filho dele. E o texto começa mostrando ali no verso 18, fala assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Pior, ele não só sofreu, o texto diz, ele foi morto no corpo. Nós reclamamos do nosso sofrimento, mas nós estamos vivos. Estamos aqui sentados em pleno domingo à noite, alimentados, bem vestidos, e achamos que sofremos. Sim, cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua dificuldade, e é muito significativa. Mas quando nós pegamos aquilo que nós estamos sofrendo à luz da eternidade, nós vamos ver que não é nada. E a gente tem que entender que a Bíblia afirma que aprouve a Deus moê-lo. Deus sentiu prazer em esmagar Jesus ali na cruz, não pelo fato de Jesus sofrer, mas pelo resultado que o sofrimento dele traria para nós que somos o seu povo. Dessa forma, podemos entender que até mesmo por meio do sofrimento, Deus realiza aquilo que antes da fundação do mundo está programado para nós. Se o seu filho não foi poupado da dor, do sofrimento, por que eu e você deveríamos ser? E aqui diz, e esse é um dos textos mais difíceis. Eu li 5, 6 comentaristas e cada um tem uma posição diferente. E eu vou
tentar reproduzir apenas um pouquinho daquilo que eu entendi. Mas os próximos versículos são os que dão nó na cabeça dos teólogos. E super teólogos, não como eu, super teólogos têm nó na cabeça em pensar nesses próximos versículos. Que diz assim, ó. Na metade do 17 começa assim, ó. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aí que começa. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ai. Diz que Jesus foi morto, mas foi vivificado. E enquanto ele vive, e quando ele vivificado, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Aí diz o 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Será que Jesus, durante aqueles 3 dias em que ele ressuscitou, ele foi em espírito, ou melhor, antes da sua ressurreição, entre a morte e a ressurreição dele, e em espírito ele foi e pregou a toda aquela geração que foi condenada no dilúvio? Parece que é isso que está dizendo o texto. Que Jesus foi morto no corpo, mas vivificado no espírito e pregou aos espíritos em prisão. E quem são esses espíritos? Aqueles que foram desobedientes enquanto a arca estava sendo construída. Durante 100 anos a arca mostrava, ó, vai vir juízo de Deus. Mas as pessoas continuaram vivendo a sua vida, desprezando a Deus, continuaram nos seus afazeres, até que choveu. A ira de Deus foi despejada sobre a terra. E somente 8 pessoas. Noé, a sua esposa, Sem, Cã e Jafé e as 3 esposas. 8 pessoas foram salvas no mundo inteiro. O mundo inteiro, 8 pessoas se salvaram por causa que creram e entraram na arca. E aí depois ele continua dizendo assim: naquela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Então, a arca no meio da água lá do dilúvio, parece que representa hoje o batismo que nós somos batizados. Mas não que o batismo nos salva, ele explica depois, mas que é a remoção de uma boa consciência, ou seja, aqueles que foram salvos pela arca, hoje é representado por aqueles que descem a água e saem da água, mas que já tiveram as suas vidas limpas pelo compromisso que têm, pela a boa consciência que têm diante de Cristo. É um texto bem difícil, mas nós podemos entender que hoje nós somos salvos também através da água, mas aquela água que nós descemos e subimos representa algo que já aconteceu em nós. Já aconteceu. Se você entrar no batistério demônio seco, você vai sair demônio molhado. Não acontece nada quando você desce as águas e sai. Você tem que entrar santo seco e vai sair santo molhado. Então o batismo representa algo que já aconteceu interiormente. E aí a gente professa publicamente aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E ele está dizendo que hoje a salvação da arca é representada pelo batismo. Não que o batismo salva, mas não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. De que forma? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não é o batismo que salva, mas a fé depositada no sacrifício de Jesus que salva a cada um de nós. Mas o texto acaba de maneira extraordinária, que diz que esse mesmo Cristo que obedeceu, morreu, ressuscitou,
ele subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Deus tinha um propósito para todo o sofrimento de Jesus e por isso agora ele está sentado diante de Deus. Logo, nós temos que entender que Deus também tem um propósito para o meu sofrimento, para o seu sofrimento. Da mesma forma como Jesus passou por tudo, e agora ele está à direita de Deus, eu e você também devemos passar por tudo. E um dia nós estaremos na presença de Deus. Mas devemos sofrer apenas por fazer o bem, não por fazer o mal. E nós temos casos na Bíblia de pessoas que conheceram a Deus, se identificaram com Jesus de uma maneira tão profunda e que de outra maneira essas pessoas não teriam conhecido a Deus tão profundamente como elas conheceram. Jó é um caso clássico. No começo do livro ele perde os 10 filhos, perde os bens, perde tudo. E também fica o corpo inteiro cheio de feridas, a ponto de todos o abandonarem e ele se coçar com cacos e cinza, para se aliviar da angústia. Depois de 40 capítulos, lá no finalzinho, no 42, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, por todo o sofrimento que eu passei, por todas as coisas que o Senhor me ensinou durante o sofrimento, quem é o Senhor, qual a tua grandeza e qual a minha insignificância, agora eu conheço de contigo andar. Se não fosse o sofrimento de Jó, ele não teria tido a experiência tão profunda que ele teve com Deus. Outro foi José no Egito. Se os irmãos dele não tivessem vendido ele. Se ele não tivesse sido enganado pela Potifera, ele não teria sido rei do Egito, governador de todo o Egito. Deus tinha um plano, mas o plano incluía o sofrimento, incluía a traição, incluía a injustiça. Mas por que ele foi governador? Porque mesmo sendo injustiçado, vendido pelos irmãos, traído pela Potifera, ainda assim ele permaneceu fiel a Deus. Por isso que Deus colocou ele no trono do Egito e por isso que hoje estamos falando dele. Outro é Paulo. Se você ler o capítulo 10 de Paulo, você vai perceber de 2 Coríntios 3 naufrágios. Falava pela manhã, o cara é azarado, hein? Se ele subisse no navio, eu ia falar, pode parar que eu vou descer. Por quê? Porque Paulo está aí. E quando Paulo monta no navio, o navio afunda. Então eu não vou nesse navio, não. 5 vezes, eu pensava que era 3, não são 3. 5 vezes ele sofreu 39 chicotadas em praça pública. 5 vezes. Sabe por quê? Porque ele pregava a verdade que há no Evangelho. Não porque ele era mentiroso, não porque ele roubava, não porque ele mentia, não. 5 vezes ele foi levado em praça pública e chicotada no lombo, porque ele pregava a verdade. 3 vezes ele foi golpeado com varas. Imagina aquelas varas e as pessoas golpeando, mas imagina, batendo e machucando todo. 3 vezes. Ele foi apedrejado até a beira da morte. Só pararam de apedrejar por quê? Porque ele se fingiu de morto. Sabe por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. Sabe por que ele sofreu tudo isso? Porque ele estava exatamente aonde Deus queria que ele estivesse. Lá no chamado dele, na conversão dele, no capítulo 9 de Atos, Deus já fala para Ananias, não, ele é um vaso escolhido. Mas, Senhor, ele perseguia. Calma, eu tenho que falar para ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Paulo já foi chamado para sofrer. Às vezes nós não queremos ser chamados nem para coisas boas. Imagina ser chamado para sofrer pelo nome de Cristo. E Paulo, ele afirma claramente que os sofrimentos dele
nós vamos ver esse texto agora, nem se compara com o peso de glória que essas coisas estão produzindo para nós. Portanto, devemos entender, uma coisa é certa, até mesmo o povo de Deus sofre, já que o Filho de Deus não fora poupado do sofrimento. Você é o povo de Deus? Amém. Está sofrendo? Glória a Deus. Jesus sofreu muito mais do que nós. E melhor ainda, sofreu sem ter cometido um pecado sequer. Ele sofreu por causa de mim. Ele sofreu por causa de você. E sofreu morte e morte de cruz. Logo, se eu e você estamos sofrendo, não é de se admirar. O próprio Filho de Deus sofreu. Também, os sofrimentos por causa de Cristo produzem uma gloriosa recompensa eterna, que pesada é maior que a soma total de todos os nossos sofrimentos. Logo, é bobo aquele que quer destruir você e persegue você. Porque aquele que quer destruir você e persegue você faz o quê? Aumenta a recompensa que você terá. Se você está sofrendo porque é cristão, dá glória a Deus, ele está aumentando a sua conta bancária celestial. Aonde você tirou essa ideia, pastor? Vamos ler o texto? Vamos juntos? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você entendeu que quanto mais você sofre por causa do bem, mais você está juntando um peso eterno de glória? E se somar todos os sofrimentos que todas as pessoas no mundo passam, ainda colocado na balança com aquilo que nós vamos receber lá na glória, é muito leve. Os nossos sofrimentos, ele diz que são leves e momentâneos. E sabe aonde que está escrito isso? Na mesma carta que ele conta que foi 3 vezes sofreu naufrágio, 5 vezes açoitados, 3 vezes golpeado com vara, apedrejado e outras coisas que ele conta lá. E é incrível, ele sofria a pressão do perigo com os estrangeiros, mas sofria a pressão também dos seus próprios compatriotas. Ele não tinha para onde fugir. Por onde quer que ele ia, ele era perseguido. E no mesmo livro que ele está contando todos os sofrimentos dele, ele diz que os sofrimentos dele são leves e momentâneos e estão produzindo uma glória eterna. Logo, se perseguem você, fala para ele. Não fala para ele não, fala assim, bobão, você não sabe que você está me abençoando. Você não está me prejudicando, você está me abençoando. A grande dificuldade é assim, aonde estão os nossos olhos? Naquilo que estamos sofrendo agora? Ou naquilo que Deus tem preparado, esperando por nós? Aí que está. A forma como você vai enfrentar o sofrimento depende para onde você está olhando. Se está olhando para o hoje, sofrimento é demais. Mas se você está convicto de que esse sofrimento está entesourando você para a glória, aí o sofrimento vai se tornar leve e momentâneo. E o sofrimento dentro da vontade de Deus, olha que legal, aperfeiçoa os crentes para o cumprimento do propósito divino. O quê? O sofrimento aperfeiçoa uma pessoa? E aonde está escrito isso? Interessante, diz que o próprio Jesus foi aperfeiçoado, mas nós vamos entender o texto. Diz assim, ó, vamos juntos? Durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É um texto maravilhoso que diz assim, que Jesus, enquanto ele esteve aqui, e diz assim, ele ofereceu orações, súplicas em alta voz, em lágrima, com aquele que podia salvar, e diz que ele foi ouvido, por causa da sua reverente submissão. Embora Deus não livrou ele, não fez passar o cálice dele, mas Deus enviou o anjo ali para consolar e confortar o coração dele. Ele foi ouvido na sua oração, mas não da forma como eu e você gostaríamos de ser ouvidos. E aqui diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Agora a grande questão é assim, será que ele não sabia obedecer? É a mesma coisa assim, eu aprendi a comer jiló. Ué, eu não sabia comer jiló? Não, comer eu sabia. Era só pôr jiló na boca e come. Mas não é isso. É que, por experimentar, eu passei a fazer que aquilo fizesse parte dos meus hábitos. E Jesus, ele aprendeu através da obediência. Ou seja, ele sabia obedecer. Mas por permanecer fiel através da obediência, ele aprendeu. Ou seja, a obediência passou a ser parte da sua vivência. Se eu falar para você, você sabe comer jiló? Todos nós sabemos comer jiló. Se vamos gostar ou não é outra coisa. Mas todos nós, é só pôr na boca e mastigar. Mas se você nunca comeu, é usada essa linguagem. Você precisa aprender, ou seja, fazer com que o jiló faça parte da sua alimentação. E é isso que está dizendo, que o sofrimento passou a fazer parte da vida de Jesus, por aquilo que ele sofreu. E quando diz aqui, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, Jesus não era perfeito? Ele era perfeito. Mas só que Deus tinha um propósito. E esse propósito tinha que cumprir todas as etapas até chegar à cruz. Então ele era perfeito como ser moral. Mas ele precisava passar por todo o processo para poder ser o Salvador digno que nós precisávamos. Mesma coisa. A gente pegar um doutor em física e colocar ele lá no cursinho aqui onde que tem, onde é o Cutuca, né? Lá tinha vestibulinho, né? Para colocar um físico nuclear para fazer vestibulinho no Cutuca. Ele vai passar? Eu creio que sim, ele deve passar. Mas é assim, a gente pode colocar ele lá sem fazer o cursinho? Ele é capaz, mas não seria correto ele entrar para fazer sem fazer o cursinho. Mesma coisa, Jesus ele era capaz. Mas ele aprendeu por quê? Porque ele cumpriu as etapas necessárias. Quando ele cumpriu todas as etapas necessárias, ele já estava no ponto perfeito para ser sacrificado. Não que ele aprendeu e não que ele se tornou perfeito. Mas ele foi aperfeiçoado, ou seja, preparado para o sacrifício na hora certa. Logo, devemos entender, então, que eu e você, através do sofrimento, nós podemos chegar aonde Deus deseja. Desde que eu e você cumpramos as etapas necessárias. Quando eu e você estamos passando por sofrimento, nós queremos pular etapa. Assistiram o filme Clique? O cara tinha o controle lá e ele ficava adiantando as etapas chatas da vida. E quando ele percebeu, ele já estava no final da vida e ele não curtiu a vida. E às vezes eu e você queremos pular etapas da vida, principalmente o sofrimento. Não, o sofrimento é pedagógico. Deus tem algo a te ensinar mesmo no meio do sofrimento. Por isso que Pedro deixou claramente mostrando que eu e você devemos, à semelhança de Cristo, passar pelo sofrimento.
E agora a grande questão é essa. Vocês conhecem isso? É um tribulum. O que é um tribulum? É um instrumento que era usado para separar a palha do trigo. Então era o tribulum. Tem alguma palavra que vocês conhecem que vem de sofrimento aqui? Quê? Tribulação vem daí. Tribulum. É algo que mói. É algo que esfrega, que desfola. É algo que separa, que corta. Logo, o que é a tribulação? Tribulação é um instrumento na minha vida, é um instrumento na sua vida, que está tirando as nossas palhas para nos preparar para o celeiro celestial. Eu e você temos que entender, o sofrimento é um instrumento aperfeiçoador dos crentes que estão a caminho do celeiro celestial. Você acredita nisso? Que o sofrimento que você está passando é porque Deus está preparando você para o encontro com Ele? Ele está te aperfeiçoando. Ele está tornando você obediente através do sofrimento. E é isso. Então, não olhe mais para o seu sofrimento como algo ruim que está atrapalhando o seu desenvolvimento ou que está atrapalhando o seu crescimento ou a sua vida. Pelo contrário, tem coisas que você só vai poder desfrutar com Deus ao passar pelo sofrimento. Talvez você nunca sentiria sendo pego no colo por Deus, exceto no sofrimento. É a hora que você tem para descansar e permitir que Deus cuide de você. Não esperneie, não queira pular etapa, não queira sair do sofrimento. Mas queira que Deus cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida usando o sofrimento. Amém?